Pai do Senhor Jesus a todos, que Deus abençoe. Estamos aqui mais uma vez para estar gravando mais um vídeo no canal Semeando a Semente, para a glória de Deus Pai, para a glória de Deus Filho e para a glória do Deus Espírito Santo. Eu quero agradecer a todos que estão se inscrevendo, todos os que estão compartilhando, todos os que estão comentando, todos que estão dando seu like. Fique à vontade. Você pode comentar, você pode acrescentar algo, você pode deixar uma instrução também no canal, nos comentários, para que nós possamos estar, louvado seja Deus, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor junto. Hoje nós estaremos falando sobre o que iria acontecer contra a verdade. Paulo foi usado pelo Espírito de Deus para nos instruir o que no final dos tempos iria acontecer contra a verdade. Vamos estar vendo em 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo de número 3. Vamos ver o que o apóstolo Paulo vai dizer para Timóteo. Ele diz assim: porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. O apóstolo Paulo, ele vai ser usado pelo Espírito Santo de Deus para instruir Timóteo acerca de um tempo que iria chegar. Louvado seja Deus! Eu não sei se Timóteo viveu esse tempo que Paulo disse, mas eu sei com certeza que nós estamos vivendo parte desse tempo. Nós estamos vivendo um tempo em que o povo que quer viver de qualquer maneira, um povo que quer viver sem compromisso com a palavra de Deus, um povo que quer as bênçãos da cruz, um povo que quer as vitórias da cruz, um povo que quer o gozo da cruz, mas um povo que não quer o peso da cruz. Louvado seja Deus! O apóstolo Paulo disse para Timóteo: Timóteo, vai chegar um tempo, Timóteo, em que não sofrerão, não suportarão a sã doutrina, Timóteo. Não vão suportar o santo caminho, Timóteo. Mas eles vão levantar, amontoarão, amontoarão, está dizendo de muitos, doutores, muitos homens renomados, homens famosos, reverendos, muitos homens letrados, que vão fazer o quê? Vão ensinar conforme as concupiscências do povo. Você já viu que hoje tem igreja para tudo quanto é gosto? Hoje, se a pessoa não gostar da doutrina bíblica, do ensinamento bíblico de uma igreja, ela pode ir para outra igreja que não ensina daquela forma. Uma igreja que ensina o evangelho mais light, uma igreja que ensina o evangelho fora da verdade. Aí as pessoas querem seguir em templos que não ensinam a verdade, iludidas, enganadas, achando que vão chegar no reino de Cristo. Não vão chegar no reino de Cristo. Paulo disse para Timóteo: eles desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas, voltando às histórias, voltando às filosofias, voltando às falácias, voltando ao descompromisso com a verdade. Todos os homens que não têm compromisso com a verdade, as suas igrejas estão lotadas. Procura para você ver a igreja que ensina a palavra rema, a igreja que ensina a sã doutrina, a igreja que ensina os mandamentos. São poucas as igrejas que ensinam a verdade, que tem bastante membro.
porque a maioria das pessoas estão desviando os ouvidos da verdade. O mesmo Espírito Santo que habitava no apóstolo Paulo também habitava no apóstolo Pedro. E o Espírito Santo inspirou o apóstolo Pedro para escrever segunda carta do apóstolo Pedro. Olha o que está escrito. Segunda carta do apóstolo Pedro, seu capítulo de número 2, versículo 1. Olha só o que o apóstolo Pedro disse. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Também houve entre o povo de Deus no Antigo Testamento, também houve entre o povo de Deus na história da igreja falsos profetas. Aí Pedro diz: no meio de vocês também vai haver falsos mestres. Mestres. Você quer detectar um falso mestre, um verdadeiro mestre? Leia a Bíblia, estude a Bíblia, medite na Bíblia. O problema é que a nossa geração está se cumprindo o que o profeta Oséias, no capítulo 4, versículo 6, disse: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. O povo está seguindo falsos mestres, falsos doutores, porque não querem compromisso com a leitura e com o estudo da Bíblia. Então, os falsos mestres, os falsos doutores vão falar: quem tem R$1.000, faz um voto aqui, traz aqui na frente. Começa a fazer leilão na igreja. Quem tem 500, quem tem 100, quem tem 600, quem tem 200. O povo não lê a Bíblia, vai cegamente seguindo esses homens que estão olhando só o bolso do povo. Olha só o que está escrito ainda mais, o versículo 3. E por avareza farão de vós negócio com palavra fingida, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Esse povo que está vendendo o Evangelho, que está vendendo a palavra de Deus, esse povo que está preocupado só com fins lucrativos, esse povo capitalista que está no nosso meio, não procede do Espírito de Deus esses ensinamentos. Medite na verdade, fique com a verdade, porque a verdade ela pode até estar te trazendo um confronto, mas ela vai te levar para a vida eterna. É a verdade que vai te levar para a vida eterna. Não queira viver uma vida fácil, não queira viver o evangelho fácil. O evangelho é tomar a cruz, negar a si mesmo e seguir após Jesus. Evangelho sem cruz não é evangelho de Cristo. Evangelho sem negar a si mesmo não é evangelho de Cristo. Evangelho, aleluia, louvado seja Deus, de Cristo é renúncia. Evangelho de Cristo é andar na verdade. Mas, por causa desses falsos profetas, o caminho da verdade iria ser blasfemado. Quando alguém chegasse para falar a verdade para o povo que segue esses doutores, esses profetas, eles iriam blasfemar do ensinamento da verdade. 2022, será que nós não estamos vivendo esse tempo? Com certeza estamos. Quantas pessoas você vai ensinar a verdade da palavra para elas, elas falam: mas o doutor fulano de tal não fala isso, mas o doutor Bertano não fala isso, mas o doutor Ciclano não fala isso. O apóstolo Paulo chama a igreja de Corinto assim: vocês são carnais. Por quê? Vocês dizem: eu sou de Paulo. Aí outro diz: eu sou de Apolo. Aí outro diz: eu sou de Cefas. Aí Paulo pergunta:
foi Paulo crucificado por vós? Quem foi crucificado por você foi Cristo. O ensinamento primordial, a doutrina primordial é a de Cristo. Paulo ensinava a verdade e não queria ser idolatrado. E reprovou a obra dos coríntios de o idolatrar. Ainda mais o povo ensinando contrário à verdade e recebendo elogios, sendo idolatrado. Irmãos, não olhe para ninguém de acordo com o seu currículo, de acordo com o seu nome, com a sua fama. Olhe para o que sai dos lábios da pessoa, para ver se condiz com o que está escrito. Se não condizer com o que está escrito, pode ser o maior doutor, pode ser o maior profeta, pode ser o maior teólogo, pode ser o maior escritor, pode ser o maior exegeta, pode ter a maior hermenêutica. Se ele estiver ensinando contrário à verdade, ele é um herege. Não importa se tem título, não importa se tem cargo eclesiástico, não importa se tem nome, não importa se é famoso, não importa se prega em várias igrejas. O que importa é o que está sendo pregado, o que está sendo falado. Fique com a verdade. Se alguém escolher blasfemar da verdade, se alguém escolher desviar o ouvido da verdade, que esse alguém não seja você. E você escolha, porque é uma escolha, ouvir a verdade da palavra de Deus e seguir na verdade. Em João, capítulo 6, versículo 68, para terminar esse vídeo, Jesus, há uns versículos antes, ele estava ensinando a palavra aos discípulos. A Bíblia diz que alguns dos discípulos vão falar que o discurso é duro e vão virar as costas para Jesus. Aí Jesus vai olhar para os 12 e vai falar: e vocês? Vocês também não querem ir? Aí Pedro toma a palavra e diz: para quem iremos nós? Tu tens palavras de vida eterna. Glória a Deus. Enquanto uns acham a palavra de Cristo, o ensino de Cristo duro, nós consideramos a verdade sobre o que é o ensino de Cristo, que são palavras de vida eterna. Pode nos confrontar, pode ir contra o nosso eu, mas é para nos levar para a vida eterna. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus a todos.